Bom, pessoal, vamos debater um pouquinho aqui a terceira questão. O que pede a terceira questão? Escreva um texto explicando a situação apresentada pelo gráfico. Que situação é essa? Relação entre temperatura e pressão no processo de vaporização. O que está me mostrando aqui? Pessoal, veja que eu tenho duas situações, não é? Essa matéria está sendo aquecida, não é? No caso, a minha água aí está sendo aquecida em dois recipientes, numa panela comum e numa panela de pressão. Eu tenho aí a minha pressão, né, que vai variar aí, pessoal, até os 5 aí que está mostrando, 5 atm, pressão atmosférica. O que é pressão atmosférica? Pressão atmosférica é simplesmente a pressão exercida do ar na atmosfera em relação à superfície terrestre. No caso, a nossa pressão atmosférica aqui é ao nível do mar, então a gente não tem nenhum problema com, por exemplo, a nossa respiração, né? Diferentemente daqueles países com alta altitude, né, pessoal? Não sei se vocês já viram passando na televisão a questão de um jogo de futebol, por exemplo, ser em um país que tem uma altitude bem elevada. Os jogadores têm problema na respiração. Então, isso por causa da pressão, né, da pressão atmosférica exercida nessa superfície que é acima do nível do mar. Então, vamos voltar aqui para o gráfico. Veja bem, pessoal, essa água em início está líquida, viu, pessoal? Bem aqui, ó, em início está líquida, ou seja, ela está entre 60 e 80 graus Celsius, não é? Então você sabe que a temperatura de fusão da água é zero, não é? E a temperatura de ebulição da água é 100, viu? Isso na pressão atmosférica normal, né, pessoal? Viu? Uma pressão atmosférica baixa. Então, ela vai começar a vaporizar, ou seja, transformar de líquido para vapor, a sua temperatura de ebulição a partir dos 100 graus Celsius, viu? A partir dos 100 graus Celsius. Então veja que esse líquido aqui da panela comum está justamente de acordo com essa temperatura, 100 graus Celsius, né? Aqui, ó, 100 graus Celsius, viu? 100 graus Celsius. Então essa panela comum, ela vai evaporar, seu líquido nela vai evaporar a partir de 100 graus Celsius. Por quê? Por causa da pressão que é baixa. A panela é comum, a panela não tem pressão. Então, a partir dos 100 graus Celsius, ela começa a evaporar. A passagem do líquido para o gasoso. Mas qual é a diferença da panela de pressão? Como eu falei para vocês na aula, pessoal. A panela de pressão, ela vai aquecer mais o alimento, ela vai aquecer mais o líquido que está dentro dela, viu? Por isso que ela cozinha mais rápido por causa desse aumento de energia, desse aumento de calor. Por causa de quê? Por causa da por causa da pressão, viu? Nesse caso aí, ó, veja que a pressão dessa panela de pressão está acima de 1 atm. Tá vendo aí, ó? Acima de 1 atm. Ou seja, ela vai precisar de mais calor, tá aí, ó, equivalente a 120. Ela vai precisar de mais calor para poder evaporar, não é? Então veja a diferença. A água aí na panela comum evaporou de acordo com a sua TE em 100 graus Celsius. Na panela de pressão, ela precisou mais 20 graus Celsius, ou seja, ela começou a evaporar a partir dos 120 graus Celsius. Por causa de quê? Da pressão, viu, pessoal? Então, na panela de pressão, ela precisa de mais calor, ela vai ter uma temperatura mais elevada para poder evaporar, não é? E na panela comum, ela vai evaporar de acordo com a sua TE normal, 100 graus Celsius, viu? Então deu para entender aí mais ou menos, né?